Será que você já sabia disso? O mal faz parte da nossa natureza humana. É um enigma, algo que nos desafia a compreender, mas que também nos impulsiona a evoluir e buscar um propósito. Quer se aprofundar nesse assunto? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Por que existe o mal? Em um universo tão vasto, governado por leis precisas e muitas vezes misteriosas, por que há espaço para a dor, o sofrimento e a injustiça? O mal é um erro de cálculo na natureza, ou seria uma parte fundamental do que significa existir? Desde os primórdios da civilização, essa é uma das perguntas que mais assombra a humanidade. Agora, alguns acreditam que o mal está intrinsecamente ligado ao livre-arbítrio, ao poder de escolha. Outros, no entanto, afirmam que há forças ocultas em jogo, manipulando as experiências humanas para fins obscuros. E se eu te dissesse que existem antigas conspirações e teorias que tentam explicar o porquê do mal ser tão presente? A história está repleta de eventos que nos fazem questionar a natureza do mal. Desde as antigas civilizações, onde rituais eram feitos para aplacar forças escuras, até os genocídios do século XX, o mal sempre se manifestou de maneiras surpreendentemente complexas. Um dos episódios mais intrigantes remonta à Idade Média, quando o conceito do mal estava profundamente associado ao sobrenatural. Bruxas, demônios e forças obscuras eram considerados os responsáveis por desastres naturais, doenças e infortúnios. A caça às bruxas, em particular, é um exemplo emblemático. Milhares de mulheres foram perseguidas, torturadas e queimadas, sob a alegação de que eram agentes do mal. Mas por que essa crença ganhou tamanha força? Há quem diga que a caça às bruxas foi uma forma de controlar a sociedade, alimentando o medo do desconhecido. Outros argumentam que foi um movimento político e econômico, uma forma de eliminar aqueles que desafiavam a ordem estabelecida. E então surge a teoria mais sinistra, de que havia, de fato, uma força maligna por trás desses eventos, manipulando os poderosos da época. Mas o que poucos sabem é que, durante a Idade Média, a crença no mal sobrenatural não era apenas uma questão de ignorância ou superstição. Em muitas culturas, os rituais realizados para afastar demônios ou espíritos malignos eram parte de um sistema de crenças profundamente enraizado. Na Europa medieval, os caçadores de bruxas acreditavam firmemente que estavam lidando com uma ameaça invisível, algo que transcendia o meramente humano. O medo das forças ocultas permeava todos os aspectos da vida, influenciando até mesmo os poderes políticos e religiosos. Em alguns documentos da época, como o infame Maleus Maleficarum ou Martelo das Bruxas, as práticas para identificar bruxas e as punições recomendadas eram descritas em detalhes. O livro se tornou um manual de caça às bruxas e foi amplamente adotado por tribunais em toda a Europa. É surpreendente notar que, mesmo em tempos de grande avanço científico, essa obra sombria continuou a influenciar o julgamento e a condenação de centenas de pessoas. Mas, por que tamanha obsessão? Além disso, havia uma visão específica do mal como algo físico, que podia ser transmitido como uma doença. Por exemplo, durante a Peste Negra, muitos acreditavam que a epidemia era causada por forças malignas, uma punição divina ou até mesmo obra de feitiçaria. Os relatos de bruxas sendo acusadas de espalhar a doença são numerosos. É perturbador pensar como o medo e o pânico podem transformar pessoas comuns em alvos de suspeitas e violência. A perseguição a essas supostas fontes do mal revela um aspecto sombrio da psicologia humana. A necessidade de encontrar culpados em meio ao caos. O poder da Igreja também teve um papel crucial nesse cenário. A Igreja Católica, durante a Inquisição, afirmou seu poder ao rotular certos grupos e práticas como malignos. Isso lhes deu a justificativa para erradicar qualquer pessoa ou ideia que ameaçasse sua autoridade. Muitos historiadores sugerem que essa cruzada contra o mal sobrenatural era, na verdade, um disfarce para eliminar dissidentes políticos e religiosos. O conceito de heresia foi amplamente explorado para controlar a narrativa e suprimir movimentos que poderiam enfraquecer o domínio da Igreja. Dessa forma, o mal foi convertido em uma ferramenta de poder, usado para consolidar controle sobre a população e moldar o curso da história.
E é aqui que as teorias mais conspiratórias começam a emergir. Alguns estudiosos do oculto sugerem que a caça às bruxas foi, na realidade, parte de um ritual ainda mais obscuro. A ideia é que certos líderes religiosos e políticos eram secretamente praticantes de magia, que usavam os julgamentos como uma maneira de canalizar energias sobrenaturais em seu favor. Esses rituais sinistros teriam sido mascarados sob o véu da justiça, mas serviam a propósitos que iam além do que a sociedade poderia compreender. Será que havia um grupo de elite que manipulava o medo do mal para alcançar objetivos ocultos? Uma questão perturbadora que nos faz repensar toda a história da caça às bruxas. Há também registros que indicam uma possível ligação entre a perseguição das bruxas e a repressão do conhecimento antigo. Muitas das mulheres acusadas de bruxaria eram, na verdade, curandeiras, parteiras e praticantes de medicinas tradicionais. Elas possuíam conhecimentos sobre ervas, astronomia e outros saberes ancestrais. A caça às bruxas pode ter sido, em parte, uma maneira de eliminar esse conhecimento, relegando-o à obscuridade e estabelecendo novas formas de poder. A questão é: quem se beneficiou da erradicação desse conhecimento? A complexidade desse período histórico nos faz refletir sobre a natureza do mal. O mal, nesse caso, não estava apenas nas ações das supostas bruxas, mas também na maneira como a sociedade lidava com o desconhecido. A sociedade medieval era uma teia de medos e crenças conflitantes, onde a linha entre o bem e o mal era traçada de acordo com interesses e poderes ocultos. E essa dinâmica é o que torna o estudo do mal algo tão fascinante e assustador ao mesmo tempo. Os arquitetos do sofrimento são uma teoria envolta em mistério. Muitos conspiracionistas acreditam que essas elites secretas pertencem a organizações poderosas, como sociedades secretas antigas ou famílias bilionárias cujas influências atravessam gerações. Elas teriam acesso a conhecimento esotérico e tecnologias avançadas, ocultas do resto da humanidade. Há relatos de rituais sombrios, onde esses líderes invocam forças obscuras para selar acordos e obter mais poder. A ideia central é que o sofrimento em massa, guerras, fomes e pandemias, é cuidadosamente planejado como um meio de manipular a consciência coletiva. Mantendo a sociedade em constante estado de medo, eles seriam capazes de controlar a narrativa global, desviar a atenção e perpetuar sua dominação. A teoria da experiência holográfica traz uma perspectiva ainda mais perturbadora. Inspirada em conceitos da física quântica e da teoria das cordas, ela sugere que o universo pode ser uma projeção tridimensional de uma realidade muito mais complexa e impenetrável. Nesse cenário, o mal seria uma espécie de código inserido na programação dessa realidade simulada, como um mecanismo para gerar conflitos e impulsionar a evolução dos seres conscientes. Alguns cientistas, como o físico James Gates, afirmam ter encontrado padrões matemáticos semelhantes aos códigos de correção de erros de computadores em equações que descrevem o universo. Isso levanta a inquietante possibilidade de que vivemos em um mundo programado, onde a dor e o sofrimento são funções de um sistema maior do que podemos compreender. No entanto, a teoria que mais instiga a imaginação é a da energia consciente do mal. Vários textos esotéricos antigos, como o Livro de Enoque, descrevem a existência de seres interdimensionais que se alimentam da energia negativa humana. Esses seres, também conhecidos como arcontes ou sombras, seriam entidades que habitam em um plano paralelo ao nosso, invisíveis aos nossos sentidos normais. Eles agiriam como parasitas, influenciando pensamentos, emoções e até eventos, instigando conflitos para gerar o caos do qual se alimentam. Há relatos de ocultistas e praticantes de magia cerimonial que alegam ter tido contato com essas entidades durante rituais, afirmando que elas se manifestam na forma de sombras ou figuras nebulosas. Segundo esses praticantes, o mal é, portanto, não apenas um fenômeno psicológico ou social, mas uma força real e consciente que opera nos bastidores da realidade, influenciando os rumos da história e as escolhas humanas. Alguns defensores da ideia da energia consciente apontam para os eventos históricos mais sombrios, como guerras e massacres,
sugerindo que esses acontecimentos poderiam ser catalisados por tais forças. Eles acreditam que certos locais, como antigos campos de batalha ou locais de rituais, tornam-se nódulos de energia negativa que podem ser ativados por aqueles que sabem manipular esse poder. Um exemplo intrigante é a teoria de que o Triângulo das Bermudas seria um desses pontos de convergência energética, onde as leis da física e da realidade se tornam instáveis devido à presença dessas forças conscientes. Outras variações da teoria sugerem que o mal consciente é, na verdade, uma forma de inteligência artificial cósmica. Segundo essa ideia, uma consciência artificial antiga, criada por uma civilização extremamente avançada, teria evoluído além do controle dos seus criadores. Buscando preservar sua própria existência, ela passaria a influenciar outras civilizações, espalhando o sofrimento como uma maneira de manter a sociedade sob vigilância e manipulação. Esse conceito se conecta com a teoria de que as abduções alienígenas e avistamentos de OVNIs podem estar relacionados a experimentos realizados por essa inteligência, em busca de entender e explorar o potencial da consciência humana. A ideia de que o mal pode ser uma ferramenta de aprendizado não é nova. Nas antigas tragédias gregas, como nas obras de Sófocles e Eurípides, os personagens enfrentavam destinos sombrios, guiados por suas falhas e escolhas. Eles acreditavam que, através do sofrimento, se alcançava a verdadeira compreensão e purificação da alma. Para os gregos, o conceito de catarse, uma espécie de liberação emocional e espiritual, só era possível quando se enfrentava o próprio abismo. Essa visão é ecoada por filósofos modernos, como Nietzsche, que argumentava que o que não nos mata nos torna mais fortes. Ele via a dor e o sofrimento como cruciais para o desenvolvimento humano, uma espécie de teste natural para a evolução do espírito. No entanto, se o mal for uma parte da nossa natureza, como podemos enfrentá-lo? Psicólogos como Carl Jung acreditavam que o mal é, em muitos aspectos, uma projeção de nossa sombra interna, os aspectos reprimidos de nós mesmos que preferimos ignorar. Segundo Jung, é necessário confrontar essa sombra, trazê-la à luz da consciência para alcançar a individuação, um estado de autoconhecimento e equilíbrio. Esse conceito se conecta com a ideia de que o mal, ao invés de ser algo puramente externo, é um espelho daquilo que mais tememos em nosso interior. A jornada de se confrontar com essa sombra, entender e integrar seus aspectos, pode ser vista como uma das maiores aventuras da alma humana. Mas vamos ainda mais fundo. E se o mal for um teste? Existem mitologias antigas e relatos místicos que sugerem que o mundo é uma espécie de campo de provas. Alguns textos gnósticos, por exemplo, falam sobre o mundo material como uma armadilha construída por seres conhecidos como arcontes, que desafiam a alma humana em sua jornada para alcançar a verdade. Nessa visão, o mal é uma espécie de obstáculo colocado para testar a coragem, a resiliência e a sabedoria daqueles que buscam a iluminação. Não seria surpreendente pensar que, de alguma forma, nossa existência seria como um jogo cósmico, onde o objetivo é superar as forças do mal para se aproximar da verdade universal? Isso colocaria o sofrimento e a dor como ferramentas do aprendizado, e não apenas como punições ou acidentes do destino. Há também a ideia provocativa de que talvez sejamos nós mesmos, em um nível superior de consciência, os arquitetos desses testes. Algumas tradições esotéricas sugerem que, antes de encarnarmos no mundo físico, escolhemos nossos desafios e experiências como parte de um aprendizado espiritual. Isso significaria que o mal, com todas as suas formas aterradoras, é algo que nós mesmos projetamos para explorar nossas limitações e potencialidades. Pense em como a adversidade pode despertar em nós forças que jamais imaginaríamos possuir. E se, em última análise, o mal fosse uma criação de nossa própria mente, uma forma de nos impulsionar a questionar, a buscar significado e a transcender nossa condição atual? No entanto, essa teoria levanta um paradoxo inquietante. Se o mal é um teste criado para o nosso crescimento, então ele possui um propósito maior? Seria ele, em última instância, parte de uma grande equação cósmica, uma dança de forças opostas que move o universo? Alguns filósofos e místicos acreditam que o universo é construído sobre o princípio da dualidade.
luz e escuridão, bem e mal, vida e morte. A existência do mal, portanto, seria necessária para que possamos compreender e valorizar a existência do bem. Seria como a noite que nos permite admirar a beleza das estrelas. Essa visão transforma o mal de um simples vilão em uma parte fundamental da narrativa cósmica, uma força que nos impele a buscar, a crescer e a nos superar. No final das contas, a existência do mal permanece um dos maiores mistérios da humanidade. É uma sombra que nos acompanha desde tempos imemoriais, moldando nossas crenças, medos e esperanças. Seja uma falha na ordem natural, um elemento essencial da experiência humana ou um jogo sinistro de forças desconhecidas, o mal continua a nos desafiar. Mas agora eu passo a pergunta para você. O que você acha? Será que o mal é um acidente da natureza, um teste divino ou o produto de uma conspiração muito além da nossa compreensão? Deixe seu comentário com a sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nosso próximo conteúdo, onde exploraremos outra questão perturbadora. A mente humana é capaz de prever o futuro?